O toque que iluminou o mundo de Samuel. Era uma manhã quente de domingo em Cafarnaum, daquelas que fazem o coração brasileiro lembrar dos domingos em família, quando o cheiro do pão fresco se mistura com o aroma do café. Mas naquela cidade antiga da Galileia, o que perfumava o ar eram os pães de cevada e o incenso que subia das casas de oração. Entre as ruelas estreitas de pedra, vivia um menino chamado Samuel. Aos 8 anos de idade, Samuel nunca havia visto o rosto carinhoso de sua mãe, Raquel, nem o sorriso orgulhoso de seu pai, Jonas. Nascera cego, envolvido em uma escuridão que parecia eterna como a noite sem estrelas. Raquel acordava todas as manhãs com o coração apertado, observando seu filho tatear cuidadosamente cada objeto, memorizando o mundo através do toque. Mamãe, como é o azul do céu que a senhora sempre menciona? Perguntava Samuel com aquela inocência que parte o coração. E Raquel, segurando as lágrimas, respondia: é como a sensação de frescor quando você sente a brisa do mar em seu rosto, meu filho. Jonas era carpinteiro, um homem de mãos calejadas e fé inabalável. Todas as noites, após o trabalho árduo, sentava-se ao lado do filho e contava histórias dos profetas antigos. Pai, Deus ainda faz milagres como nos tempos de Elias? Questionava o menino, seus olhos opacos voltados para o vazio, mas sua alma sedenta de esperança. Deus nunca mudou, meu filho. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, respondia Jonas, acariciando os cabelos escuros de Samuel. Naquela semana, rumores extraordinários corriam por toda a Galileia como fogo em palha seca. Um homem chamado Jesus de Nazaré estava percorrendo as cidades, e as coisas que diziam sobre ele pareciam impossíveis de acreditar. Paralíticos voltavam a andar, leprosos eram purificados, e até mesmo os demônios fugiam diante de sua presença. É mais um charlatão, diziam alguns comerciantes no mercado. Já vimos tantos falsos profetas. Mas outros sussurravam com reverência: não, este é diferente. Há algo em seus olhos. Uma luz que não é deste mundo. Quando ele fala, até os fariseus mais sábios ficam sem palavras. Marta, a vizinha de Raquel, chegou correndo numa tarde, o rosto vermelho de emoção e os olhos brilhando como diamantes. Raquel! Raquel! Ele está vindo. Jesus está vindo para nossa cidade. O coração de Raquel disparou. Ela olhou para Samuel, que brincava com pedrinhas no chão, criando formas que nunca poderia ver. Quando, Marta? Quando ele chega? Amanhã. Dizem que ele estará na praça principal ao meio-dia. Naquela noite, Raquel não conseguiu dormir. Ajoelhou-se ao lado da cama de Samuel e orou como nunca havia orado antes. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se este homem realmente vem de ti, por favor, tenha misericórdia do meu filho. Não peço riquezas nem honras, apenas que meu menino possa ver a luz do sol uma única vez. Jonas a encontrou chorando silenciosamente. Mulher, o que te aflige? E se ele não quiser curar nosso filho? E se formos indignos? Quantos pecados carreguei em minha vida? Jonas a abraçou com ternura. O amor de Deus não depende de nossa perfeição, Raquel. Se dependesse, ninguém seria digno. O dia seguinte amanheceu com um céu límpido, tão azul que parecia pintado pela mão do próprio Criador. Samuel acordou agitado, sentindo uma energia diferente no ar. Mãe, por que todos estão tão alvoroçados hoje? Há um homem especial visitando nossa cidade, meu amor. Um homem que dizem ser enviado por Deus. Podemos conhecê-lo, mãe? Raquel segurou a mãozinha do filho. Sim, meu querido. Vamos tentar. Quando chegaram à praça, uma multidão já havia se formado. O burburinho era ensurdecedor, comerciantes abandonaram suas tendas, mulheres carregavam crianças nos braços, idosos se apoiavam em cajados, todos querendo ver o Nazareno. Samuel apertava a mão da mãe com força. Os sons e cheiros o desorientavam, o suor dos corpos aglomerados, o perfume forte das especiarias, os gritos e sussurros misturados. Mãe, tenho medo, confessou em voz baixa. Foi então que uma voz se elevou acima de todas as outras. Não era uma voz que gritava, mas que mal conseguia alcançar cada coração presente. Era suave como mel, mas poderosa como o trovão distante. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Samuel sentiu algo extraordinário.
Aquela voz. Havia algo nela que fazia seu pequeno coração bater diferente. Era como se cada palavra fosse envolta em amor puro, um amor que ele nunca havia experimentado. É ele, mãe? É o homem de Deus? Raquel mal conseguia falar, tomada pela emoção. Sim, filho. É ele. A multidão começou a se mover, abrindo caminho. Jesus caminhava lentamente, parando aqui e ali, tocando um ombro, sussurrando uma palavra de conforto, sorrindo para uma criança. Seus discípulos tentavam organizar a multidão, mas era como tentar conter o mar. Pedro, um dos discípulos, gritava: "Por favor, deem espaço. O mestre precisa descansar." Mas Jesus o repreendeu gentilmente: "Pedro, deixe-os vir. Não vim para ser servido, mas para servir." Samuel ouvia cada palavra, cada passo. De repente, sentiu que Jesus havia parado. O silêncio caiu sobre a praça como um manto. "Há uma criança aqui", disse Jesus, e sua voz carregava uma ternura infinita. Uma criança que vive na escuridão, mas cujo coração brilha com uma luz especial. Raquel começou a tremer. Seria possível? Estaria ele falando de Samuel? "Tragam-me o menino cego", continuou Jesus. A multidão se afastou, criando um corredor. Raquel, com lágrimas escorrendo pelo rosto, guiou Samuel. Cada passo parecia uma eternidade. Jonas apareceu do nada, colocando a mão no ombro do filho. Quando chegaram diante de Jesus, Samuel sentiu algo indescritível. Era como estar diante de uma fogueira em uma noite fria, mas o calor não vinha de fora, vinha de dentro, aquecendo sua alma. Jesus se ajoelhou, ficando na altura de Samuel. "Qual é seu nome, pequeno?" Samuel, Senhor", gaguejou o menino. "Samuel", repetiu Jesus, e o nome soou como música em seus lábios. "Você sabe o que seu nome significa?" "Não, Senhor." "Significa Deus ouviu. Seus pais oraram por você, e Deus ouviu cada oração." Jesus então fez algo que surpreendeu a todos. Em vez de simplesmente tocar os olhos do menino, ele o abraçou. Foi um abraço longo, profundo, como um pai abraça um filho há muito perdido. Samuel sentiu lágrimas quentes caindo em sua cabeça. Jesus estava chorando. Por quê? Por que este homem poderoso choraria por ele, um menino cego e insignificante? "Senhor", sussurrou Samuel no abraço, "o Senhor está triste?" "Não, meu pequeno", respondeu Jesus, sua voz embargada. "Estas são lágrimas de alegria, pois hoje o reino dos céus toca a terra através de você." Jesus então segurou o rostinho de Samuel entre suas mãos. Elas eram mãos de carpinteiro, ásperas do trabalho, mas seu toque era mais suave que seda. "Samuel, o que você mais deseja?" Eu queria ver o rosto da minha mãe, Senhor. Ela deve ser tão bonita. Eu sinto quando ela sorri, mesmo sem ver." Raquel soluçou audivelmente. Jesus sorriu e olhou para ela. "Você é abençoada entre as mulheres, Raquel." Sua fé moveu o coração do pai. Então, com infinita ternura, Jesus passou os polegares sobre os olhos fechados de Samuel. Não houve palavras mágicas, não houve gestos teatrais. Apenas um toque de amor puro. "Samuel", disse Jesus suavemente, "abra os olhos." O menino hesitou. 8 anos de escuridão haviam criado um medo do desconhecido. E se não funcionasse? E se ele decepcionasse este homem bondoso? "Não tema, pequeno. Abra os olhos." Lentamente, como pétalas de uma flor se abrindo ao sol, Samuel abriu os olhos. A primeira coisa que viu foram os olhos de Jesus. Ah, que olhos! Eram castanhos como a terra fértil, mas havia neles todas as cores do universo. Havia tristeza e alegria, compaixão e força, e um amor tão vasto que Samuel sentiu que poderia se perder neles para sempre. Eu posso ver", sussurrou Samuel, mal acreditando. "Eu posso ver." Ele se virou rapidamente e viu Raquel. Sua mãe era ainda mais linda do que havia imaginado. Seu rosto estava banhado em lágrimas, mas seu sorriso iluminava tudo ao redor. Mãe, você é linda." Raquel caiu de joelhos, abraçando o filho, molhando-o com lágrimas de gratidão. Jonas se juntou a eles, e a família se abraçou ali, diante de todos, sem vergonha de sua emoção. A multidão explodiu em louvor. "Glória a Deus!
Bendito seja o Senhor. Hosana ao filho de Davi. Mas Samuel não conseguia desviar o olhar de Jesus. Havia tanto que queria ver, o céu azul, as flores, os pássaros, mas nada se comparava ao rosto daquele homem. Senhor, disse Samuel, puxando a túnica de Jesus, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, meu pequeno. Por que o Senhor escolheu me curar? Há tantas pessoas doentes aqui. Jesus sorriu, aquele sorriso que iluminava mundos. Samuel, cada pessoa é preciosa aos olhos do Pai. Eu não curei apenas seus olhos hoje, curei os corações de todos que testemunharam o poder do amor de Deus. Sua cura é um sinal de que o reino dos céus está próximo. Mas Senhor, como posso agradecer? Jesus se ajoelhou novamente, segurando os ombros pequenos de Samuel. Viva, meu menino. Viva plenamente. Use estes olhos para ver a beleza em cada pessoa, a presença de Deus em cada momento. E quando crescer, conte a todos o que o amor pode fazer. Um dos fariseus presentes, cético e orgulhoso, gritou da multidão: por que autoridade fazes estas coisas? Jesus se levantou, encarando o religioso com compaixão, não com raiva. Vejo que você também está cego, meu irmão, embora seus olhos físicos funcionem perfeitamente. Há cegueiras mais profundas que a física, a cegueira do orgulho, do preconceito, do coração endurecido. O fariseu se calou, envergonhado. Jesus continuou curando naquele dia. Cada toque seu era único, pessoal, íntimo. Ele não era uma máquina de milagres, era um coração que pulsava amor por cada alma. Samuel observava tudo com seus olhos novos. Viu como Jesus tocava os leprosos sem nojo, como abraçava as prostitutas sem julgamento, como abençoava as crianças sujas sem hesitação. Este homem não fazia distinção entre ricos e pobres, puros e impuros, importantes e insignificantes. Ao pôr do sol, quando as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, Jesus se preparava para partir. Samuel correu até ele uma última vez. Senhor, voltarei a vê-lo? Jesus tocou a cabeça do menino com carinho. Samuel, sempre que você vir alguém necessitado e estender a mão para ajudar, você me verá. Sempre que perdoar alguém que te magoou, você me verá. Sempre que amar sem esperar nada em troca, você me verá. Mas e se eu pecar, Senhor? E se eu não for bom o suficiente? Meu pequeno, o amor de Deus não depende de sua perfeição. Depende apenas de seu coração aberto. Quando cair, levante-se. Quando errar, peça perdão. E sempre, sempre lembre-se, você foi tocado pelo amor, e esse toque jamais se apagará. Com essas palavras, Jesus partiu, seguindo para a próxima cidade. Mas Samuel sabia que algo havia mudado para sempre, não apenas em seus olhos, mas em sua alma. Nos dias que se seguiram, Samuel descobriu as maravilhas da visão. Chorou ao ver o primeiro nascer do sol, pintando o céu de laranja e rosa. Riu ao ver os pássaros voando em formação. Ficou maravilhado com as cores das flores no jardim de sua mãe. Mas o que mais o impressionava eram os rostos das pessoas. Cada ruga contava uma história, cada sorriso era um presente, cada lágrima uma oportunidade de consolar. Samuel cresceu e se tornou um homem. Casou-se, teve filhos, netos. Tornou-se conhecido em toda a região como Samuel, o que vê. Não porque havia sido curado de sua cegueira física, mas porque havia aprendido a ver com os olhos do coração. Sempre que alguém duvidava dos milagres, Samuel contava sua história. Não com orgulho, mas com humildade. Eu era cego e agora vejo, dizia simplesmente. Não apenas com estes olhos que se abrirão um dia, mas com o coração que permanecerá vendo por toda a eternidade. Anos mais tarde, quando soube da crucificação de Jesus, Samuel chorou como aquele menino de 8 anos. Mas quando ouviu sobre a ressurreição, seus olhos brilharam com a mesma luz que viram naquele primeiro dia. Ele vive, dizia a todos. Aquele que tocou meus olhos com amor vive, e seu toque continua curando, continua transformando, continua amando. No fim de sua vida, rodeado por sua família, Samuel fez um último pedido: quando eu partir, não chorem por mim. Celebrem, pois vou reencontrar aquele que me deu muito mais que a visão, me deu a capacidade de verdadeiramente ver. E com um sorriso nos lábios, Samuel fechou os olhos pela última vez nesta terra, sabendo que os abriria novamente na presença daquele cujo toque de amor havia mudado tudo.
A história de Samuel correu gerações. Pais a contavam aos filhos, avós aos netos. Em cada narrativa, o milagre se renovava, não porque as palavras tivessem poder mágico, mas porque apontavam para uma verdade eterna. O amor de Deus, manifestado através de Jesus, tem o poder de abrir não apenas olhos físicos, mas os olhos da alma. E assim, até hoje, quando alguém em Cafarnaum, ou em qualquer lugar do mundo, se sente cego pela dor, pelo desespero ou pela escuridão da vida, alguém sussurra: lembra-te de Samuel. Se Deus pôde transformar sua escuridão em luz, Ele pode fazer o mesmo por você. Porque no fim, o maior milagre não foi Samuel voltar a enxergar. O maior milagre foi descobrir que sempre foi visto, sempre foi amado, sempre foi precioso aos olhos daquele que enxerga não apenas o que somos, mas o que podemos nos tornar quando tocados pelo amor divino. Esta é a história de Samuel, o menino que recebeu a visão. Mas mais que isso, é a história de cada um de nós, que vivemos em diferentes tipos de escuridão, esperando pelo toque que pode transformar nossa noite em dia, nossa tristeza em alegria, nossa cegueira em visão. O toque ainda está disponível. O amor ainda cura. A luz ainda brilha nas trevas. E as trevas não podem prevalecer contra ela.